As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 3h03. CBN Cotidiano. Apresentação: Maiara Medeiros. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a nossa programação. O CBN Cotidiano desta terça-feira, dia 8 de abril, está no ar. Eu sou Maiara Medeiros e seguiremos juntos até às 5 da tarde, te mantendo atualizado com as principais notícias do dia, como sempre. E na nossa análise, você, claro, é sempre muito bem-vindo também. Participe quantas vezes você quiser no nosso número do WhatsApp, o 981 32 4088, 981 32 4088. Mande sua mensagem de texto, áudio, seu vídeo. Comente, sugira, opine também sobre os assuntos que a gente traz por aqui ao longo de toda a tarde. Lembrando que estamos também no cbnparaíba.com.br, o nosso site oficial com transmissão ao vivo, onde você pode não só nos ouvir, mas também nos assistir no YouTube, no canal no CBN Paraíba, tá? Opções aí para você acompanhar a nossa programação ao longo da tarde de hoje. E nos destaques desta tarde, a gente te atualiza sobre o caso do acidente com um ônibus escolar na Paraíba, que completou uma semana hoje. 2 estudantes morreram e 31 pessoas ficaram feridas após o tombamento. As vítimas que foram transferidas para o Hospital de Trauma aqui de João Pessoa já receberam alta. E a Polícia Civil afirmou há pouco que já existe materialidade de prova para tratar o caso como homicídio. E aí novas testemunhas já prestaram depoimentos também. Aqui em João Pessoa, inclusive, tem fiscalização de transportes escolares sendo intensificada, né? E uma irregularidade já foi registrada. Inclusive, desde que o acidente aconteceu, essas fiscalizações em todo o estado, na verdade, têm sido intensificadas. A gente segue também acompanhando o caso do bebê que morreu após um parto no Instituto de Saúde Elpídio Almeida, o ISE, em Campina Grande, no dia 11 de março. A mãe morreu 25 dias depois. O Ministério Público acompanha com preocupação esse cenário, né, especialmente diante dos dados do painel de monitoramento da Secretaria de Estado da Saúde, que apontam que apenas no ano de 2025, este ano, houve o registro de 16 mortes maternas em todo o estado da Paraíba, sendo uma delas em Campina Grande. Vamos falar também sobre o transporte que pouca gente enxerga como parte integrante do nosso trânsito, que é o trem, né? Os trens. Até o final do ano, equipes da CBTU vão trabalhar de maneira educativa nos principais cruzamentos, fazendo alertas à população. Sim, porque vira e mexe, né? A gente noticia por aqui algum acidente envolvendo carro ou moto e trens. Então é importante demais trazer esse alerta. E Felipe Nunes traz os destaques da política. Boa tarde, Felipe. Oi, Maiara. Boa tarde para você. Boa tarde especial aos ouvintes da CBN. A pauta hoje, mais uma vez, recheada. Isso porque amanhã é uma data importante. Acontecerá no Tribunal de Contas do Estado o julgamento da representação do Ministério Público de Contas contra a nomeação de Alana Galdino como nova conselheira da Corte. Ela que é filha do presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino. Eu tenho bastidores sobre esse julgamento. Daqui a pouco na coluna eu trago a expectativa para esse momento amanhã no Tribunal de Contas, e a gente vai trazer também a repercussão ainda da manifestação do último domingo contra, ou melhor, a favor da anistia lá na Avenida Paulista, em que o deputado Hugo Mota foi bastante pressionado. Eu ouvi e conversei com o líder do PL lá na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, e já adianto para o nosso ouvinte que houve um recuo estratégico em relação à postura do partido quanto ao deputado paraibano Hugo Mota. É um assunto que está rendendo bastante, né, Felipe? Demais, divide opiniões, e é até natural que isso aconteça. É isso, até mais, Felipe. Até mais. Falando em política, terça-feira é dia da coluna Ponto Crítico com Augusto Teixeira, e no centro do debate de hoje, a PEC da Segurança Pública.
Olá, a coluna Ponto Crítico de hoje discute os avanços da PEC da Segurança Pública, que enfim chega ao Congresso com um evento de pompa e recepção do presidente da Câmara, Hugo Mota. Até breve. Tudo certo. Dia também de Entendendo o Direito com Petrônia Taíde. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer e hoje falaremos sobre os direitos dos portadores desta doença, logo mais na coluna Entendendo o Direito. E também da coluna CBN Pet com a veterinária Fernanda Mirante, que traz sempre dicas super importantes para a gente cuidar cada vez melhor dos nossos bichinhos, né, dos nossos animais. Com os trabalhos técnicos de Tiago Nunes e a edição de Everton Correia, o CBN Cotidiano desta terça-feira, dia 8 de abril, está no ar. Giro de Notícias. Agora são 3h09, começando aqui pelas notícias da área policial. 2 homens foram presos no bairro do Cristo Redentor, suspeitos de tráfico de drogas. O material apreendido também foi levado para a cidade da Polícia Civil. Karine Tenório tem as informações. Essa ocorrência chegou na central de flagrantes, que fica na cidade da polícia. Está aqui o material que foi apreendido pela Polícia Militar, os policiais do Batalhão do Choque, 1º Batalhão. Está aqui a barra de cocaína que foi apreendida, tem crack também, tem uma balança de precisão e dinheiro. Tudo isso estava na posse de 2 homens de 25 anos no bairro do Cristo. O tenente Cândido, que estava na viatura na hora com a equipe, está aqui para falar com a gente. Tenente, como foi que vocês conseguiram chegar até esses 2 suspeitos? Boa tarde. Boa tarde. As guarnições de força tática do 1º Batalhão, em rondas, por determinação do Coronel Fábio, comandante do batalhão, estávamos presentes no bairro do Cristo e, ao adentrarmos uma determinada rua, os 2 apresentaram tudo suspeita. Foi feita a abordagem e, próximo aos mesmos, foi encontrado toda essa droga, aproximadamente meio quilo de cocaína, com algumas frações também de entorpecente análogo a crack, junto com o dinheiro. Com isso, os 2 foram trazidos à central de flagrantes para os procedimentos. E agora a Polícia Civil assume essa ocorrência. Volto com você. Agora são 3h10. O acidente com um ônibus escolar que matou 2 adolescentes entre Pilões e Cuitegi, aqui na Paraíba, completou 7 dias hoje. Ainda não há uma conclusão sobre o que teria provocado esse acidente. Diogo Pinheiro, muita gente está sendo ouvida desde a semana passada. Uma nova perícia está sendo realizada no veículo. No geral, como é que está o andamento aí das investigações, hein? Boa tarde para você. Oi, Mayara, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes da CBN. As investigações agora estão sob responsabilidade da 8ª Delegacia Seccional da Polícia Civil em Guarabira, não mais da Delegacia de Pilões, agora com a seccional em Guarabira, sob titularidade do delegado Walter Brandão. Eu conversei com ele sobre o andamento da investigação, daqui a pouco a gente vai trazer, mas é importante registrar que uma semana depois desse acidente, ontem à noite, familiares e amigos dos estudantes Gustavo Batista e Fátima Antonella, que morreram nesse acidente, se reuniram na igreja de Pilões para a missa de 7º dia das vítimas, um momento de muita emoção e homenagens também aos adolescentes que acabaram morrendo nesse acidente. Além disso, além desse momento de homenagem, 3 feridos que ainda estavam internados no hospital de trauma aqui da capital, incluindo a jovem de 18 anos que perdeu parte do braço por conta dessa gravidade dos ferimentos, desse trauma provocado pelo acidente, também já receberam alta. A polícia agora trabalha para entender o que causou todo esse acidente. Como eu falei agora há pouco, conversei com o delegado Walter Brandão, que agora é o responsável pela investigação, e ele afirmou que já existe materialidade para os crimes de homicídio e também de lesão corporal. Embora esteja apenas na primeira semana, já foi possível efetuar várias diligências externas, declarações, depoimentos, entrevistas, juntar documentos de interesse ao inquérito, e o fato é que a materialidade delituosa do tipo homicídio e lesão corporal já encontra-se evidenciadas, encontram-se devidamente evidenciadas. Estamos agora na fase da análise das circunstâncias, onde vai ver as reais condições do ônibus,
com relação a não só o sistema de freio, mas de mais outros itens exigidos pela legislação de trânsito nacional. Estamos também analisando a questão do condutor do veículo, assim como também a oitiva do proprietário da empresa que foi contratada e também algumas pessoas, a exemplo da própria gestora daquele município e o secretário da Educação. E aí, quando é que se tem essa materialidade, né? Explicando para o nosso ouvinte, é justamente quando a polícia encontra evidências de que aquele crime aconteceu. Ainda não há, e aí eu continuei conversando com o delegado sobre o assunto, não há como definir a gravidade desses crimes, ou seja, se é um homicídio com dolo eventual, um culposo, que é quando não há intenção, dolo eventual quando se assume o risco, né? Ou o nível da lesão corporal gravíssima, se é grave, enfim. Esses pormenores ainda estão sendo apurados pela polícia, que, pela lei, tem um prazo para finalizar esse inquérito de até 30 dias contados a partir da data do acidente. E é um processo demorado, né, Diogo? É importante que a gente lembre disso, porque o veículo está sendo totalmente desmontado para análise, é tudo muito minucioso, né? Exatamente. Precisa ser demorado. E por conta dessa demora, dessa minúcia, né, que a Polícia Civil tem conseguido apurar os detalhes, além de outras... segundo o delegado, outras pessoas que foram surgindo durante a investigação que precisam ser ouvidas, a polícia deve utilizar boa parte desse prazo de 30 dias para a finalização do inquérito. É uma investigação não tão complicada de se trabalhar, entretanto, devido ao volume de diligências e de provas que se faz necessário para fechar o arcabouço probatório, requer o uso praticamente de todo o prazo estabelecido por lei, que é de 30 dias. Então, no momento, a gente não tem como concluir se houve o dolo eventual ou houve a culpa por parte do autor ou dos autores. Todos os vestígios que foram apreendidos no local do fato por ocasião da perícia realizada no local estão sendo agora analisadas pelos peritos do Instituto Polícia Científica do Estado da Paraíba para que a gente realmente possa, de forma responsável e prudente, estar emitindo nosso posicionamento, a nossa convicção com relação à responsabilidade penal dos investigados. E aí é sabido que esse acidente causou um impacto em toda a Paraíba, né? Todo mundo se comoveu também e chamou a atenção das autoridades de trânsito também. E aí, desde esse acidente, a CEMOB aqui de João Pessoa intensificou as fiscalizações dos transportes escolares que circulam aqui na capital. Em Mangabeira, por exemplo, um veículo foi apreendido, pois o motorista, que é cadastrado, dirigia um carro que não era oficial. Ou seja, o carro que estava legalizado, que estava autorizado a circular, por algum motivo não estava operando naquele dia. E aí veio esse carro substituto, mas que não estava autorizado, que mesmo nessa circunstância precisa ser um carro que está autorizado pela CEMOB. O chefe da seção de fiscalização de transportes públicos aqui da CEMOB de João Pessoa, o Luiz Carlos Muniz, é quem explica o assunto. Nós temos aqui na cidade 435 veículos cadastrados. Destes, até 31 de março de agora, de 2025, 306 veículos se apresentaram e fizeram a vistoria obrigatória semestral, que corresponde a 70% do total, né, de permissionários. Nossas equipes de fiscalização, diariamente, pela manhã, à tarde e à noite, fazem fiscalizações em campo para justamente flagrar, né, fiscalizar os veículos que não passaram pela vistoria, como também os veículos suspeitos e alguns que a gente constata, veículos que não são registrados no sistema, né, que nós chamamos de clandestinos. As equipes que estão posicionadas nos perímetros das escolas, elas fazem as verificações e, em caso de constatação, são tomados os procedimentos cabíveis. De acordo com o responsável, a autarquia age com cuidado nessas denúncias, Maiara, inclusive, porque muitas vezes redes de apoio de familiares, que é o quê? Um tio que vai buscar o seu filho e busca também o sobrinho, pessoas ali próximas à família, parentes, familiares que vão buscar essas crianças de rede de apoio, podem ser confundidas com um transporte clandestino. Chega até nós algumas denúncias dos próprios permissionários que flagram alguns veículos particulares conduzindo estudantes, em sua maioria crianças. Nós temos bastante cuidado com relação a isso, porque
Na maioria das vezes, as crianças são familiares da pessoa do condutor do veículo. É um pai que pega leva o filho, 2 filhos ou 3, aproveita, pega um sobrinho e numa viagem só, um acordo de família, leva as crianças para a escola. Nossa equipe teve o cuidado de fazer toda a abordagem e pedir a comprovação de parentesco. Então, muitas das denúncias que chegam até nós, na verdade, não são de veículos clandestinos. Quando flagra, e constata que realmente não há essas condições, de parentesco, de ajuda de familiar, a gente toma as providências cabíveis. E aí, no caso dos transportes que não estão regulares, é infração gravíssima, segundo o Luiz. A multa é alta, ultrapassa os R$1.000 e o veículo pode até ser recolhido. Caso um veículo seja flagrado efetuando a atividade de transporte de escolares de forma clandestina, caso seja constatado, o veículo ele vai ser autuado numa infração gravíssima, com base no artigo 230, inciso 20 do Código de Trânsito Brasileiro, que esta multa tem um valor de R$ 1.467,35, 7 pontos no cadastro do condutor e ainda tem a medida administrativa de remoção do veículo para o pátio. Pois é, agora a gente vai continuar acompanhando, Maiara, não só esse processo de fiscalização aqui na capital, mas também o desenrolar da investigação com relação a esse trágico acidente em Pilões, que aí, como o delegado falou, dentro desse prazo legal de 30 dias é possível que sejam utilizados os 30 dias justamente pelo cuidado que a polícia está tendo em apurar os detalhes de tudo que aconteceu para trazer uma resposta, de fato, não só às famílias de Antonella e da outra vítima também, de Gustavo, que morreram nesse acidente, mas também as pessoas que ficaram feridas e a toda a sociedade que precisa dessa resposta, que depende desse transporte também. Hoje ele estava contando que ouviu a prefeita da cidade, ouviu o secretário da Educação, vai ouvir também outras pessoas. Estão nessa fase da investigação de coletar informações, de apurar esses depoimentos. De novas testemunhas, de novas testemunhas algumas que pessoas surgiram. já tinham sido ouvidas, porque esse é o terceiro delegado que está assumindo esse caso. Sim. E aí algumas pessoas já tinham sido ouvidas e foram ouvidas novamente por diferentes delegados. Exatamente. E novas testemunhas surgiram para serem ouvidas também. Isso além da perícia que está sendo realizada no ônibus, que, como você falou, está sendo todo desmontado. A perícia do Instituto de Polícia Científica aqui da Paraíba estão analisando peça por peça desse ônibus para tentar entender não só a situação dele, mas também a circunstância, de fato, do acidente, para aí, depois disso tudo, trazer as respostas. O delegado já afirmou que existe a materialidade, existe a comprovação do crime de homicídio e de lesão corporal. Ainda falta entender em que nível, em que nível essa responsabilização vai ser trazida, e esse pormenor, dessa responsabilização só vai ser divulgada, só vai ser trazida pela polícia após todo esse processo de oitivas, de escutar as pessoas, as testemunhas, do laudo da perícia no ônibus, e aí o delegado vai juntando as peças, por assim dizer, para aí trazer essa conclusão desse inquérito. A gente vai continuar acompanhando e a gente traz qualquer novidade para os ouvintes aqui da CBN também. E que essa questão das vistorias, Diogo, nesses transportes que carregam, que transportam aí estudantes por todo o estado, elas sejam sempre intensificadas, não só diante de situações desse tipo. É óbvio que ficou aí um exemplo, dessa necessidade, que isso precisa ser feito de forma mais ostensiva e de forma, enfim, com mais frequência, mas que seja feito sempre. Isso não só relacionado a transporte escolar, mas a esses transportes de modo geral, a ônibus de modo geral, que transporta essas pessoas de forma interestadual, intermunicipal, enfim. É uma responsabilidade gigantesca, a gente sabe disso, Exato, porque no fim das contas a gente está falando de vidas, vidas que são transportadas, e pessoas que saem de casa e querem chegar em casa em segurança, pessoas que estão em casa esperando as outras pessoas chegarem em segurança. Então é preciso que essas fiscalizações aconteçam mesmo e aconteçam com maior frequência, para que a gente não veja casos como esse se repetindo, tragédias como essa se repetindo aqui, não só perto da gente, mas claro, o desejo da gente é em todo o país. É isso, Diogo. Obrigada pelas informações. Até mais. Agora são 3 horas e 23 minutos.
Um homem foi preso hoje aqui na Paraíba, suspeito de colocar uma bomba no carro da ex-namorada lá no Maranhão. Isso aconteceu no mês de janeiro, só que ele fugiu aqui para a Paraíba depois desse caso até ser preso. Na época, inclusive, a polícia fez a detonação da bomba por lá e o delegado da Polícia Civil, Rafael Bianchi, comentou o caso. Segundo a investigação, esse explosivo foi construído de forma caseira. Ele fez a construção desse artefato e colocou no veículo da ex-companheira, então caracterizando aí a tentativa de feminicídio. Houve a representação da autoridade policial pela prisão temporária dele naquela cidade, só que ele foragiu do local. E recentemente foi identificado que ele veio para o estado da Paraíba. Não tem nenhum familiar aqui na região. A partir de então nós começamos a fazer agências em campo para tentar identificar o imóvel que ele estava residindo, né? E há 10 dias nós conseguimos localizar mais ou menos a região que ele estava, que é na região do centro. Chegamos no imóvel, ele ainda estava deitado na cama dormindo, né? Nós acreditávamos que poderia ter algum tipo de reação por conta de que a Polícia Civil do Maranhão disse que fez a busca no imóvel dele naquela cidade, só que não foi encontrado o revólver, a pistola que ele tinha, né, da instituição. Então nós acreditávamos que ele estava armado aqui em João Pessoa, mas também não foi encontrado nenhum tipo de armamento aqui na residência dele. Pois é, a polícia trata o caso como tentativa de feminicídio. Inclusive, em janeiro e fevereiro deste ano, a Paraíba registrou 5 feminicídios em diferentes cidades. De acordo com os últimos dados que foram divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança e Defesa Social, foram 3 feminicídios registrados no mês de janeiro e 2 no mês de fevereiro. Só que, de acordo com o acompanhamento do Núcleo de Dados da Rede Paraíba, 6 casos foram contabilizados no mês de fevereiro em Campina Grande, Coremas, Conde, Cuité e também em Patos. Além dos feminicídios registrados no primeiro bimestre, outras 9 mulheres foram assassinadas por outras motivações. E aí, no ano passado, 25 mulheres foram assassinadas na Paraíba simplesmente por serem mulheres, né? Dados que não podem, claro, ser apenas números. A gente está sempre reforçando isso por aqui. Agora são 3 horas e 25 minutos. A gente fala agora sobre paz no trânsito, né? A paz no trânsito começa por você, a gente sempre escuta isso, né? E quando você, ouvinte, escuta essa frase, lembra logo de quê? Quais tipos de transporte? A gente pode apostar que você pensa em carros, motos, ônibus, mas e os trens? Onde é que eles entram aí? Porque eles também fazem parte do nosso trânsito na região metropolitana aqui de João Pessoa. Até o final do ano, equipes da CBTU vão trabalhar de maneira educativa nos principais cruzamentos, fazendo alerta à população e também junto a escolas da região. Tudo isso tem um porquê, porque só no ano passado a companhia registrou 22 ocorrências, sendo 17 colisões e 5 atropelamentos, todos sem mortos, né? Mas são acidentes que, obviamente, preocupam. E outros anos, inclusive, nós já noticiamos casos de acidentes com morte. Nesta semana, inclusive, ouvintes enviaram informações aqui para o nosso WhatsApp sobre batida entre trem e carro, né? Ninguém se feriu também. E a gente traz esse alerta principalmente para quem transita pelas passagens de nível e cruzamentos entre avenidas e linhas férreas. Por isso a gente recebe aqui no nosso estúdio Otomagno Viegas, que é gerente de operações da CBTU. Otomagno, boa tarde para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Mayara. É sempre uma satisfação poder falar sobre as nossas campanhas e principalmente poder auxiliar, né, nessa questão da educação para o trânsito. Quais as estratégias, né, dessa campanha? Como é que vocês chegam a esses motoristas, aos condutores de veículos, pedestres também? Como é que conscientiza essas pessoas? Nossos colegas, né, da área de comunicação e marketing, também demais empregados de todas as áreas da companhia, eles vão em loco nos cruzamentos em que há maior densidade de tráfego e fazem a panfletagem, fazem o corpo a corpo com o condutor rodoviário, explicando da necessidade de atenção à sinalização para que se evite com isso o dano que acontece quando o carro avança a passagem de nível, quando da passagem dos trens. Otomagno, a gente está com alguns dados aqui, né, referentes à região metropolitana de João Pessoa, dados de 2019 até agora, 2025, a gente vê um salto gigantesco até chegar ao ano de 2024, né? A gente vê aqui, 2023, foram 12 acidentes registrados e no ano passado foram 22. Por que tão alto esse número, né? O que é que poderia explicar essa situação? Nós reportamos sempre os cuidados e a atenção à sinalização.
Passagens de níveis oficiais são um pouco mais de 30, né, que a Administração Ferroviária, no caso a CBTU, aqui na Grande João Pessoa, ela autorizou. Só que fora essas 30 que nós cuidamos, são sinalizadas, algumas delas têm o alerta luminoso, também um alerta sonoro nos casos em que a gente identifica ali um tráfego intenso e que seja necessário, né, o alerta também sonoro. Essas são cuidadas e administradas por nós. Também há ocorrências, se você ver seu registro, ele trata aí de algumas ocorrências em passagens clandestinas. Quais sejam essas? São aquelas em que o indivíduo ele promove uma passagem de nível para seu uso privado, particular. Né? E aí todo o perigo, né? Alguns, foram 5 atropelamentos em 2024, se você prestar atenção, alguns ocorreram em passagem de nível que não tem sinalização nenhuma. Né? Na verdade, elas proliferam da noite para o dia. Então, o próprio condutor que não está, o maquinista no caso, que ele não está acostumado com, de repente ele se surpreende com alguém atravessando inadvertidamente aquela passagem de nível. Então, nós reportamos que esse cuidado, principalmente nas passagens que são oficiais, e essas nós vamos ter agora durante a campanha, do cuidado do condutor rodoviário em respeitar a sinalização, pelo que, em nome inclusive de Paulo Barreto, nosso superintendente, nós agradecemos ao contato muito profícuo com todos os 4 municípios, né, os órgãos de trânsito dos 4 municípios. Agora são 3h29, a gente vai para o repórter CBN rapidinho, voltamos daqui a pouco. Repórter CBN. Terça-feira, 8 de abril de 2025. As contas do setor público do Brasil registraram um déficit de quase 19 bilhões de reais em fevereiro. O resultado é o melhor para o mês desde 2022. A dívida pública brasileira passa de 76% do PIB. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. O Partido União Brasil saiu em defesa do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, após a Procuradoria-Geral da República denunciá-lo por suspeita de desvio de emendas durante o período em que ele era deputado federal. A legenda destacou que a denúncia não significa culpa e que a presunção de inocência deve ser respeitada. A acusação foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se torna Juscelino réu. Em nota, o chefe da pasta negou irregularidades e disse que confia no STF para rejeitar a manifestação da PGR. O bilionário Elon Musk chamou publicamente um dos principais assessores comerciais da Casa Branca de imbecil. O empresário respondeu a Peter Navarro, que afirmou que Musk não é um fabricante de automóveis, mas sim um montador. Segundo o jornal The Washington Post, o empresário tem pressionado Trump a reverter as tarifas impostas a uma série de países. Musk comanda o Departamento de Eficiência Governamental, uma agência criada com o objetivo de reduzir gastos e aumentar a eficiência do governo federal. Apesar de não receber salário, o bilionário é considerado um funcionário especial da Casa Branca e um dos principais conselheiros do presidente. No horário de Brasília, 3h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN Cotidiano tem o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. CBN Cotidiano. Agora são 3h32. Recebo aqui no estúdio Otomagno Viegas, que é gerente de operações da CBTU. A gente está falando sobre campanhas de conscientização relacionadas às linhas férreas, né, aos cruzamentos entre avenidas, passagens de nível, né, onde acontecem geralmente acidentes, ainda acontecem nessas áreas. E tem participação aqui, Otomagno, dos nossos ouvintes. O Paulo está perguntando, né, a rede ferroviária não tem autoridade
para destruir essas passagens clandestinas, ou se são necessárias a comunidade fazer obras para adequação, né? Como é que fica essa situação exatamente? Importantíssima a colocação do ouvinte. Nós temos sim a autoridade para removê-las, e assim o fazemos sempre que identificamos essas passagens que são realmente nocivas ao tráfego ferroviário. Mas é impressionante como elas brotam no final de semana. Já temos lá, se destruímos 2, 3, 4, 5, já aparecem novas. É um desafio, né? É um desafio. O sistema nosso é aberto, né? Não tem nenhuma segregação que vede a faixa de domínio ferroviário, então acontece aos montes. Inclusive, você estava me dizendo agora há pouco, né, que essa questão da conscientização é desafiadora, né, para orientar os condutores de veículos, a população também, os pedestres que vivem ali no entorno dessas linhas, né? E a educação, essa questão da educação, como estratégia aí da campanha, também se estende à atividade nas escolas, né? Como é que vai funcionar isso? O que é que está previsto para as escolas? Houve um tempo bem recente, num passado recente, que nós, juntamente com a área de marketing da empresa, visitamos todas as escolas da comunidade lindeira. Deixamos lá a semente e, desde então, é curioso que, assim, e interessante que as escolas procuram a CBTU para as visitações e aí a gente, mais uma vez, reforça esse cuidado com a segurança do tráfego ferroviário. Agora também tem a questão, Otto Magno, desses desafios que a gente estava falando agora há pouco, da manutenção da sinalização adequada nesses cruzamentos, né? Porque tem muita gente que coloca lixo, móveis e até sofá na linha férrea. Vocês já se depararam com esse tipo de situação, né? Já, por diversas situações. E em todos os municípios, tá? Nós cortamos pelo caminho crescente da nossa quilometragem. Santa Rita, Bahia, João Pessoa e Cabedelo. E em todos os 4 municípios nós encontramos esse nível de desafio. Para, assim, debelar essa prática é realmente muito difícil. E como entrar em contato com vocês, né? As pessoas que moram ali no entorno ou que passam por essas áreas, né? Que se depararem com alguma situação desse tipo. Como fazer o contato, como pedir a ajuda de vocês? Nós temos o contato através da ouvidoria da CBTU, pelo canal do Fala BR, canal do governo oficial. Nós temos o número fixo da sede da empresa, o 3241-4240, e também pelas redes sociais, CBTU_João Pessoa no Instagram. Tá certo. Conversei com o Otto Magno Viegas, gerente de operações da CBTU. Otto Magno, muito obrigada, viu, pela sua participação. Satisfação toda nossa, estamos sempre à disposição. Boa tarde, excelente trabalho para você. Agora são 3h35. Ponto Crítico, com Augusto Teixeira. PEC da Segurança Pública e o Congresso Nacional é nosso assunto de hoje. Oi, Augusto, boa tarde para você. Olá, Maiara, olá a todos os ouvintes, boa tarde. Augusto, quais são os principais pontos, né, da PEC da Segurança Pública e como ela pode impactar a política de segurança no Brasil? Maiara, a PEC ela é uma importante iniciativa na tentativa da União tentar contribuir com a organização de um sistema de segurança pública. Como quem nos escuta sabe, a segurança pública no Brasil ela é essencialmente tarefa dos estados, tendo algumas competências compartilhadas com municípios, mais recentemente como as guardas municipais podendo contribuir com ações de policiamento, e no âmbito da União, especialmente ligado à Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Entretanto, essa PEC ela tenta trazer algum protagonismo maior na União em virtude do aumento e da seriedade dos problemas de segurança pública, especialmente o crime organizado, a letalidade dos crimes violentos e também a necessidade de uma coordenação maior, Maiara. Agora, Augusto, o que é que justifica, né, a prioridade que tem sido dada a essa PEC no Congresso Nacional e quais são os desafios políticos que podem surgir ao longo de toda essa discussão? Porque são muitos, né, esses desafios. Pois é, Maiara, esse é o grande ponto. O que se observa, inclusive em pesquisas de opinião nos últimos anos, é que temas como inflação, alimentos, salário, desemprego, que são temas da economia política, vêm cada vez mais, entre aspas, perdendo espaço para a própria questão de segurança. Inclusive, em pesquisas Quest desse ano, a violência apareceu como principal preocupação dos brasileiros. E isso preocupa muito a União, porque, em geral, não cabe à União a tarefa constitucional da segurança pública, mas sim aos governos dos estados. E isso é um problema, porque o presidente e o seu governo são cobrados por resultados na segurança pública. Então, essa PEC, que ela já foi apresentada no ano passado pelo ministro Ricardo Lewandowski, já começa muito atrasada.
E agora que ela é recepcionada no Congresso, e, obviamente, é um Congresso que não é amistoso, nem ao governo e nem a essa PEC. Qual é o aspecto positivo? Primeiro, a PEC sofreu algumas melhorias, o que torna ela mais palatável para o debate parlamentar, e Hugo Mota, o presidente da Câmara, a recebeu diretamente dos representantes do governo. Entretanto, Maiara, o que sairá dessa PEC pode ser completamente diferente do que está sendo entregue. Sempre é importante lembrar que a bancada da bala ou da segurança pública, ela é muito forte, muito grande no Congresso. Entretanto, nós não temos medidas legislativas importantes para tentar amenizar o drama do brasileiro no que compete à segurança. Pois é, Augusto, a gente se pergunta, né, se essa PEC pode realmente trazer resultados concretos para esse combate à violência ou se há algum risco de ser ali mais uma medida simbólica, digamos assim. Veja, Maiara, ela, no momento, ela tem muito mais uma sinalização de, pelo menos, o governo se posicionar na discussão, no debate de algo que ele está sendo cobrado e que, sem dúvida alguma, Maiara, vai ser um tópico nas eleições no ano que vem. Se nas eleições municipais do ano passado, segurança pública já foi um tópico fundamental para município, imagina no debate da União, com diversos governadores do centro-direita tentando, obviamente, conquistar a cadeira do Palácio do Planalto. E o governo está desesperado nesse sentido. A grande questão é que o fracasso do governo na questão de segurança pública interessa aos seus adversários. E, obviamente, boa parte dos seus adversários estão representados na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, o jogo político conta contra a PEC. Não é à toa que Ronaldo Caiado, que quer ser candidato a presidente, ele é contrário diretamente à PEC. Por outro lado, outros governadores, como Tarcísio e entre outros, já alteram a sua posição em relação à PEC, tentando dar uma tônica mais ligada ao seu perfil político, a essa peça constitucional. O fato é, Maiara, essa PEC, ela é fundamental. A questão da segurança extrapolou qualquer limite de normalidade e é importante que a União se posicione em relação a isso e vá além da mera construção de leis ou do punitivismo legal em relação a penas, mas faça robustez institucional para que o crime de fato seja punido, Maiara. É isso, Augusto Teixeira, obrigada pela participação. Até semana que vem. Até semana que vem, um forte abraço a toda a nossa audiência. Um grande abraço. Agora são 3h40, a gente volta daqui a pouco e continua falando de política com o Felipe Nunes. CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade, preço baixo. Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Vou repetir. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Você sonhou em ter seu próprio negócio, mas hoje se sente refém dele. Falta direcionamento certo, processos organizados e um time de alta performance. Na Trilha Consultoria, guiaremos na reestruturação da sua empresa. Neste mês estamos oferecendo um diagnóstico gratuito. Envie uma mensagem para 83991996641 ou pelo site trilha.com com 2 Is. Aumente seus resultados e alcance sua liberdade. A internet do seu celular vive caindo? Provavelmente você escolheu a operadora errada. Com a BrisaNet, você garante o chip 5G que te conecta de verdade. Por R$ 29,99 por mês, você recebe 20 GB, com WhatsApp, Facebook e Waze ilimitados. E com a certeza de que não vai ficar sem sinal. Garanta o seu Brisa Chip 5G em nossas lojas. BrisaNet, sua nova operadora móvel. Era uma vez um mundo fantástico, cheio de surpresas e reviravoltas. O personagem principal dessa aventura é você. A vida também é cheia de surpresas. Mas com seguro de vida e Catu, você vive todas elas com mais proteção. E Catu Seguros, para todos os capítulos da sua história. Leite em pó, Tiguinho é muito bom, é gostoso de verdade. Que delícia! Um bolo com café quentinho, leite Tiguinho, é saboroso, nutritivo, é
cresce, é feito com amor e carinho. Leite Tiguinho. Leite Tiguinho, sabor e saúde para a sua família. Leite Tiguinho. Um bate-papo legal, um ambiente aconchegante especial. Um cappuccino, um café saboroso e as delícias do menu regional. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. CBN Cotidiano. Agora são 3 horas e 44 minutos. Momento da política. Oi, Felipe, boa tarde para você. Oi, Maiara, boa tarde para você, boa tarde especial aos nossos ouvintes do CBN Cotidiano. Essa semana tá movimentada, né, Felipe, na política, tenho percebido isso. Bastante, bem movimentada a semana, inclusive a partir de amanhã mais ainda, né? Pois é, porque amanhã acontece no Tribunal de Contas, aqui na Paraíba, o julgamento de uma representação contra a Alana Galdino, que é filha do presidente da Assembleia, nomeada como conselheira do Tribunal de Contas. Um assunto que está aí dividindo opiniões, está uma polêmica gigante em torno disso, né, Felipe? Mas eu apurei que está mantido esse julgamento para amanhã no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. Deve ser pela manhã a sessão no pleno do Tribunal de Contas do Estado que vai analisar, Maiara, essa representação do Ministério Público de Contas que questiona a nomeação de Alana Galdino como conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Como você bem disse, ela é filha do presidente da Assembleia, o deputado estadual Adriano Galdino, do Republicanos. E por que o Ministério Público de Contas pediu a suspensão da nomeação? Alegando que houve ali o desrespeito a alguns princípios constitucionais. O entendimento do MPC é que o processo foi conduzido de forma extremamente rápida, já falamos sobre isso aqui, e a nomeação afronta, em tese, princípios da moralidade e da impessoalidade. O MPC também questiona o currículo apresentado por Alana, no que tange ao notório saber. Há uma investigação em aberto, sabemos, em relação ao suposto conflito entre o desempenho das funções em cargo diretivo na Secretaria de Planejamento e as aulas no curso de Medicina em Campina Grande. Inclusive, o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, fez essa solicitação de informações tanto ao governo do Estado, que já respondeu que ela trabalhava de forma integral, né, e presencialmente no Estado, e o MPC também fez questionamentos à faculdade privada em Campina Grande, onde a Alana cursa medicina, para tentar entender como ela concilia esse tempo, né? Então o Tribunal de Contas mantém para amanhã esse julgamento que vai analisar essa representação do Ministério Público de Contas e, como eu já disse aqui outras vezes, é uma espécie de prévia sobre como o Ministério Público de Contas vai se posicionar, como o tribunal vai se posicionar ao analisar o mérito dessa nomeação, que ainda vai acontecer posteriormente, que é o processo oriundo da Assembleia, que vai passar formalmente pelo crivo dos conselheiros do Tribunal de Contas, que vão analisar se ela cumpre os requisitos constitucionais. Agora, no meu modo de pensar, essa decisão de amanhã acontece no momento de, diria eu, fortalecimento, né, dessa candidatura, porque apesar dessas críticas, na semana passada a gente lembra que teve uma decisão monocrática inicialmente que anulou a nomeação de Alana Galdino. Foi uma decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa, através da juíza Virgínia Lúcia Fernandes Martins de Aguiar, que, entre outros pontos, alegava que ela não passou por uma sabatina e que, no entendimento da magistrada, essa sabatina era obrigatória, mas nós já explicamos aqui que quando a indicação é do governador, aí sim existe essa obrigatoriedade, mas quando é uma indicação da Assembleia, a Constituição e a legislação não prevêem essa obrigatoriedade. Então essa decisão foi derrubada em menos de 24 horas, né? A gente trouxe aqui pelo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Fred Coutinho, que revogou essa decisão e mandou que o processo pudesse continuar de forma
como já estava prevista que acontecesse, portanto, esse julgamento está previsto para amanhã, e no meu modo de pensar, ela chega nesse processo de fortalecimento, apesar das críticas, que são legítimas também, porque à medida que um agente público, como são os deputados, como é o deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia, colocam um nome, né, ou indicam um nome para chegar ao Tribunal de Contas do Estado, um cargo importante. Sim, de extrema responsabilidade. De extrema responsabilidade, é natural que as críticas surjam, os questionamentos também por parte da população e de órgãos como o Ministério Público de Contas, até para que ela passe por esse crivo, né, constitucional e possa se defender apresentando seus argumentos e dizendo se de fato cumpre esses pré-requisitos. Qual é o bastidor que eu trago? O presidente da Assembleia, Adriano Galdino, vai mandar amanhã para o Tribunal de Contas uma tropa de choque de deputados. Pelo menos essa expectativa. Conversei com aliados do deputado hoje, que me confirmaram que há essa expectativa de que parlamentares possam participar de forma presencial e acompanhem o julgamento. Sim. Na semana passada, alguns deputados foram para uma reunião com o conselheiro Nominando Diniz, que é relator do processo, para entender em que fase e como estava sendo tocado o processo lá no âmbito do Tribunal de Contas, e amanhã a expectativa é que alguns deputados aliados ali de primeira hora, do deputado Adriano Galdino, possam também comparecer a esse julgamento no Tribunal de Contas, que vai acontecer no período da manhã. A expectativa é que logo no início da sessão ele já seja julgado. A sessão deve começar ali por volta das 9 horas da manhã, e saberemos amanhã qual vai ser a posição do tribunal sobre essa representação do Ministério Público de Contas. Vale lembrar que, como eu disse, logo antes, ou melhor, depois desse julgamento, ainda haverá análise do mérito, há ainda um questionamento feito à Procuradoria-Geral da República, questionando também a nomeação a partir desses critérios que Alana Galdino precisa cumprir para chegar ao Tribunal de Contas. Então, são alguns processos que ainda serão cumpridos até a decisão final do Tribunal de Contas do Estado, que a gente espera que de fato seja técnica e que tenha como único objetivo aí o interesse público, mas reforçando que esses questionamentos, pode ser que haja até alguém fazendo questionamentos políticos, mas no modo de pensar são questionamentos pertinentes e naturais, necessários, né, para qualquer pessoa que eventualmente chegue ao Tribunal de Contas do Estado. Sim. É isso. Felipe, mudando aqui de assunto... Só lembrando, viu, Maiara, que amanhã o CBN João Pessoa vai acompanhar em tempo real esse julgamento. Já convido nossa audiência importante do CBN Cotidiano para acompanhar a cobertura amanhã do CBN João Pessoa. É isso. Felipe, o líder do PL, deputado federal Sóstenes Cavalcante, adotou um tom mais ameno aí em relação ao Hugo Mota e descartou fazer manifestação na Paraíba a favor da anistia, né? A pressão tá grande, né, Felipe? A pressão tá grande. A gente trouxe a informação ontem de que houve a manifestação lá na Avenida Paulista e um dos principais alvos dessa manifestação foi o deputado paraibano Hugo Mota, que foi criticado pelo pastor Silas Malafaia, que num discurso bastante contundente falou até sobre uma iniquidade, foi um adjetivo utilizado pelo pastor Silas Malafaia ao criticar a declaração de Hugo Mota, que disse que seria juiz do processo da anistia. Hugo, que vem pedindo serenidade na Câmara e defendendo uma pauta que, segundo ele, é de interesse do país e não apenas da polarização. O fato é que havia uma expectativa, ou pelo menos uma especulação, de que os oposicionistas organizassem uma manifestação aqui em João Pessoa para pressionar Hugo Mota em meio a essa cautela dele em decidir logo se vai ou não pautar o projeto da anistia. E aí eu conversei com o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, que me disse o seguinte: Hugo Mota é nosso aliado. Ele mudou completamente o tom em relação à pressão da Avenida Paulista, do pastor Silas Malafaia. O deputado Sóstenes, que inclusive é membro da igreja de Silas Malafaia, mas disse aqui para a CBN que é aliado de Hugo Mota e que acredita que ele vai pautar esse projeto da anistia quando o texto tiver o número mínimo de assinaturas para tramitar com urgência lá na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o que disse o deputado Sóstenes Cavalcante, com exclusividade aqui para a CBN, momento em que negou
essa articulação, pelo menos nesse momento, para a realização de uma manifestação aqui em João Pessoa. Nós do Partido Liberal fomos os primeiros aliados na campanha do presidente Hugo Mota, há 2 meses atrás. E temos convicção que ele é um homem de equilíbrio, de palavra e de compromisso. Não creio que seja necessário a gente fazer manifestação no estado dele para que ele possa pautar a urgência e o mérito do PL da anistia. Nós estamos coletando as assinaturas, já estamos chegando próximo das necessárias, as 257 assinaturas. Quando a gente chegar, eu tenho convicção de que ele vai pautar na próxima reunião de colégio de líderes na quinta-feira. Ele não vai impedir que isso seja pautado. Tenho convicção disso. Nós só utilizaríamos o recurso de fazer uma manifestação no estado dele em caso de que a gente tivesse as 257 assinaturas e aí mesmo assim ele continuasse, né, na prerrogativa que é dele, como presidente da casa, de impedir que nós pudéssemos pautar o PL da anistia, mas nós temos convicção que isso não vai acontecer. Tendo as assinaturas, ele vai pautar, ele é um aliado nosso e não vai ser necessário nenhum tipo de manifestação lá na Paraíba para que ele venha tomar essa decisão. Essa foi a declaração que o deputado Sóstenes me deu ao ser questionado aí sobre essa possível manifestação aqui em João Pessoa. O fato é, Maiara, que o PL e a oposição só poderão continuar defendendo ou só vão conseguir pautar esse projeto, que é legítimo, porque ele é um projeto político também, que tramita a discussão na Câmara dos Deputados. Eles só poderão avançar com essa proposta se tiverem o apoio de Hugo Mota. Sim. E a partir do momento que partem para um confronto, eles poderão perder qualquer tipo de sinalização ou de possível flexibilidade do deputado diálogo paraibano, também, né? E de diálogo também. Então não foi um caminho estratégico aquele confronto lá na Avenida Paulista. Pode ter sido uma mensagem política, mas no sentido da articulação para o avanço desse projeto não foi tão legal assim. É tanto que o jornal O Globo traz nesse momento que o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de Sóstenes Cavalcante, decidiu recuar da parte da ofensiva que fazia na Câmara e passou a adotar um tom de negociação, bem nesse tom de Sóstenes aqui para a CBN. O líder da legenda retirou a orientação da bancada para obstruir todas as pautas e comissões da casa para mostrar, segundo ele, que não são radicais. A gente lembra que ontem o presidente da Câmara, o paraibano Hugo Mota, afirmou que não pautaria propostas que pudessem gerar crises institucionais, apesar de ter defendido uma revisão ali em algumas penas aplicadas aos presos do 8 de janeiro. Inclusive hoje o Hugo Mota, que vem defendendo essa pauta mais propositiva, recebeu na Câmara Federal hoje um projeto, né, para discutir a segurança pública, projeto que, segundo ele, tem o apoio, apesar de ter sido um texto enviado pelo governo, tem o apoio de parlamentares da oposição, tem um apoio unânime ali e deve seguir como prioridade nas próximas semanas lá na Câmara Federal. Eu diria que esse é um acerto também, pautar o projeto da segurança pública. Afinal de contas, nós vivenciamos todos os dias esse drama, nós noticiamos aqui. A gente estava conversando até agora há pouco sobre isso, né, com Augusto Teixeira. Com Augusto Teixeira, então é uma pauta que, claro, ainda será debatida e discutida. Há alguns pontos que precisam ser mais debatidos, até de forma mais aprofundada, porque os estados não podem perder, de fato, a sua independência. Agora é importante que haja essa integração com o governo federal para combater a criminalidade. Claro que, como eu disse ontem, a pauta da anistia, ela também pode ser discutida e eu até acho que haja espaço, sim, para uma revisão de algumas penas de algumas pessoas que eventualmente não participaram diretamente do que aconteceu lá no 8 de janeiro. As condutas devem ser julgadas de forma individual, mas tudo deve ser conduzido de forma muito equilibrada, dialogada, sem radicalismos de nenhum lado e nem do outro. A gente vai seguir acompanhando essa discussão. Felipe, tem participação aqui do nosso ouvinte Adriano. Ele está falando sobre o caso de Alana Galdino, né, que a gente falou no início. A opinião dele aqui, ele está dizendo que está achando tudo estranho, porque ela trabalha presencialmente aqui e faz medicina em Campina Grande ao mesmo tempo. Tem medicina EAD? É a reflexão, a pergunta aí que ele faz, a opinião do nosso ouvinte Adriano sobre essa questão. O Ministério Público de Contas, depois que recebeu a resposta do governo do Estado sobre o formato do trabalho de Alana aqui na Assembleia, ou melhor, aqui no governo do Estado, questionou a faculdade sobre
como se dá esse curso de Alana Galdino lá. Para saber como ela viria a conciliar, né? A função. Na questão do tempo e do espaço também, do deslocamento, enfim, são respostas que precisarão ser respondidas por Alana Galdino para o Ministério Público de Contas no âmbito dessa representação, que será julgada amanhã, inclusive, no Tribunal de Contas, então certamente teremos novidades em relação a essa decisão de amanhã. Felipe, mudando aqui de assunto, 2 partidos importantes marcaram aí para o dia 28 eventos que vão confirmar mudanças no comando dessas siglas aqui no estado, não é isso? Sim, não sei se é uma coincidência, né? Sim. Mas eu diria que é um início de intensificação do debate das eleições do ano que vem, quando esses 2 partidos, que é o PSB do governador João Azevedo e o PSD do ex-deputado Pedro Cunha Lima, vão protagonizar e polarizar, né, esse dia 28 de abril. O PSD vai confirmar Pedro Cunha Lima como novo presidente da legenda aqui no estado. A gente sabe que o partido passou por uma mudança recentemente. Sim. Afinal de contas, a senadora Daniela Ribeiro, que presidia a legenda, deixou o partido com a chegada da família Cunha Lima para presidir o PSD no âmbito das discussões para as eleições do próximo ano. Foi uma vitória da oposição, que conseguiu mais um grande partido para o seu arco de alianças. Eu conversei com o deputado Pedro Cunha Lima, que falou sobre a expectativa para o dia 28, quando ele será confirmado como novo presidente do PSD aqui no estado. Vamos ouvir. Bom dia, evento marcado, a gente vai contar com a presença do presidente Kassab. Existe também a intenção, Felipe, de fazer com que haja a participação não apenas do PSD na Paraíba, mas de todos os partidos que compõem esse arco de aliança no campo das oposições, de modo que estamos envolvendo e queremos a participação do União Brasil, do senador Efraim, do MDB, do senador veneziano, do Podemos, Romero, Rui, deputados estaduais. A gente quer fazer também desse instante, já que a eleição do ano que vem se aproxima, a gente quer fazer também desse instante um momento de mostrar a unidade das oposições, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais. Vai ser o evento no mesmo dia em que o governador João Azevedo fará o evento do PSB. Você espera, ou tem essa expectativa de que a eleição será polarizada entre esses 2 grupos? A gente está falando aqui de um campo político que na eleição de 2022 enfrentou esse governo e chegou muito próximo, né, de obter uma vitória eleitoral. Tivemos mais de 1 milhão de votos e sou muito grato a cada um que participou dessa caminhada e que acreditou em mim, que fez parte desse movimento. E desde 22 para cá, o movimento continua se fortalecendo, continua preservando a sua unidade. Então, confio na força, na competitividade desse campo político para que a gente ofereça à Paraíba, né, uma alternativa. Pois é, Felipe, a gente já segue falando sobre esse assunto, porque agora são 4h01. Repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 8 de abril de 2025. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que não faz sentido algum discutir anistia dos envolvidos na trama golpista e nos atos de 8 de janeiro de 2023. Segundo ele, a medida representaria uma consagração da impunidade. As declarações foram dadas em entrevista à Globo News. A anistia é defendida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados que pressionam pela votação da urgência do projeto de lei do Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que dará total prioridade à PEC da Segurança. O texto foi apresentado a deputados hoje pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Mota disse que a casa vai analisar e propor as alterações necessárias o quanto antes. Segundo ele, o Brasil tem pressa para avançar na pauta. O projeto da União o poder de estabelecer diretrizes gerais sobre segurança e cria um fundo obrigatório para financiar o setor, mas enfrenta resistência de governadores preocupados com a autonomia no comando das polícias. O custo da cesta básica subiu em pelo menos 14 capitais brasileiras no mês de março. Entre as 17 cidades analisadas pelo DIEESE, somente Aracaju, Natal e João Pessoa apresentaram redução. As maiores elevações aconteceram em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.
A cesta básica mais cara do país ainda é de São Paulo, onde o custo médio chegou a R$ 880. Na sequência vem Rio de Janeiro com R$ 835, Florianópolis R$ 831 e Porto Alegre R$ 791. Pessoas menores de 16 anos serão proibidas de fazer transmissões ao vivo no Instagram sem autorização dos pais ou responsáveis. O anúncio foi feito hoje pela Meta, empresa que controla a rede social. A companhia também informou que o recurso de controle parental conta de adolescente será expandido para as plataformas Facebook e Messenger. No horário de Brasília, 4h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na principal do José Américo, fone 3231-1513. Vou repetir. Na principal do José Américo, fone 3231-1513. Prepare-se para a maior operação de vendas do ano. Vale Tudo Eurovia Renault. Aqui vale tudo para fazer o melhor negócio e ter você como cliente. Será neste sábado, 12 de abril, das 8 às 20 horas. Aproveite as nossas ofertas em uma das nossas lojas na Paraíba, em Cabedelo e na Epitácio. Não compre o seu Renault antes de conferir a super condição que só a Eurovia, a maior, preparou para você. Desacelere, seu bem maior é a vida. Um bom motivo para investir no Concept João Pessoa? Aqui tem vários. É o Moura do B localizado na Avenida Rui Carneiro. Flats de 21 a 49 metros quadrados e lazer completo. Excelente para curta ou longa temporada. E para completar, parcelas de apenas R$ 980. Agora, sabe o que falta? Você ligar 31421915 e aproveitar. Concept João Pessoa é Moura do B. A evolução da praticidade no lugar certo. Esta última meia hora do CBN Cotidiano teve o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. CBN Cotidiano. Apresentação: Maiara Medeiros. Agora são 4h06, começando a segunda hora da nossa programação, nesta terça-feira, dia 8 de abril de 2025. Participe muito, quantas vezes você quiser, no 981 32 4088, 981 32... Opa, ó... 981 32 4088. Você já decorou, né, Felipe? Com certeza. Todos os dias. Tem dia que tá bem na minha cabeça, mas tem dia que ele some. Acontece, eu confesso. Mayara, é muita informação. Muita informação na nossa mente. Felipe, a gente segue nossa conversa aqui, inclusive, né? A gente estava falando sobre dois partidos importantes que marcaram para o dia 28 agora desse mês, eventos que vão confirmar aí mudanças no comando de siglas aqui no estado, né? Dessas siglas aqui no estado, desses partidos. Isso, nós escutamos há pouco o deputado Pedro Cunha Lima, o ex-deputado, confirmando que deve assumir o PSD, que era gerido pela senadora Daniela Ribeiro, partido agora que está na oposição ao governador João Azevedo, controlado pela família, portanto, Cunha Lima, e que deve tornar maior o arco de alianças da oposição para as eleições do próximo ano, inclusive contribuindo bastante aí para a questão do tempo de TV, mas no lado do governo do estado, a definição será do PSB, partido do governador, que também passará por uma mudança consensual, nesse caso, que o deputado Gervásio Maia vai deixar a presidência do partido. Já havia uma discussão interna sobre isso, alguns nomes do PSB já defendiam que isso pudesse ter acontecido há algum tempo, mas o governador João Azevedo será o novo presidente da legenda e, segundo Carlos Siqueira,
numa declaração que obtivemos, ele que participou de um congresso do partido lá em Pernambuco, falou que essa mudança se deve ao fato de que o governador é cotado para disputar o Senado e esse movimento de João Azevedo assumir o PSB visa fortalecê-lo enquanto um nome para a disputa do próximo ano. Vamos ouvir o que disse Carlos Siqueira nessa declaração que a Rádio CBN obteve. Vamos ouvir agora. Na Paraíba, já temos esse compromisso acertado com o deputado Gervásio Maia, de que ele vai ser o presidente do partido. No dia 28 tem o Congresso, eu também estarei lá para consagrar essa liderança e, sobretudo, também para fortalecer a candidatura dele ao Senado da República. Vale dizer que serão eventos bem prestigiados. No caso do PSB, como o próprio Carlos Siqueira disse, ele deve participar aqui, trazendo a palavra da direção nacional, e no evento do PSD também há a expectativa de que venha Gilberto Kassab. São os primeiros movimentos da oposição e do bloco do governo. Há muitas interrogações ainda para serem respondidas. No caso da oposição, Maiara, por exemplo, apesar desse avanço e dessa conquista do partido, há uma indefinição quanto à federação do União Brasil com o Progressistas, o que pode trazer algumas dores de cabeça para esse grupo, se o controle dessa federação ficar com progressistas, por exemplo, para onde vai a definição, por exemplo, do senador Efraim Filho, que é um dos principais líderes do União Brasil, que certamente terá peso nesse debate, mas é uma construção que precisa ser feita ainda pela oposição, mas também é uma equação muito grande a ser construída pelo bloco governista, eu diria que ainda maior, porque há poucos espaços na chapa. O governador João Azevedo vai decidir se disputa ou não o Senado, algo que ele só deve definir no próximo ano, quando as peças começarão a ser encaixadas. São muitos corpos para poucos espaços nessa chapa. Literalmente, viu, Felipe? É isso, a gente segue acompanhando, né? Seguiremos acompanhando, amanhã estaremos de volta, trazendo aqui as informações mais relevantes da política. E eu convido o nosso ouvinte também para acompanhar o CBN de João Pessoa, porque amanhã teremos a cobertura aí lá do Tribunal de Contas do Estado. É isso, Felipe. Obrigada. Até amanhã. Abraço. Um abraço. Agora são 4h10. Uma atualização aqui do portal G1 Paraíba. Um homem que atuava como diácono foi preso suspeito de cometer 3 estupros, 2 deles contra adolescentes em Campina Grande. Essa prisão aconteceu no sábado e foi feita pela Polícia Rodoviária Federal na BR-230. Os detalhes do caso foram divulgados pela Polícia Civil hoje. E aí, de acordo com a delegada Amin Oliveira, que investiga o caso, o suspeito cometeu o primeiro crime de estupro na cidade de Bahia no ano de 2021. O crime aconteceu quando a vítima estava andando sozinha na rua e foi abordada pelo diácono, que a ameaçou com uma faca e a obrigou a acompanhá-lo até um matagal, onde esse estupro aconteceu. E a gente tem sonora com ela, né? A gente conversou com ela agora há pouco. A gente está ao vivo, é isso. A gente está ao vivo agora com a delegada Amin Oliveira, que acompanhou aí esse caso. Oi, delegada, boa tarde para você. Seja bem-vinda ao CBN Cotidiano. Boa tarde. Delegada, está me ouvindo? Sim, estou. Boa tarde. Delegada, quais são os detalhes, né, dessa prisão, dessa investigação? Como foi que vocês chegaram até esse suspeito? Nós chegamos a esse suspeito a partir de uma prova científica, que é o exame de DNA que foi feito pelo IML, onde foi identificado em 3 mulheres um mesmo DNA masculino. E aí foi verificado quem seriam essas vítimas, e uma delas era moradora em Bahia, né, que é a cidade onde eu atuo como delegada da mulher. E aí nós fomos verificar que esse processo, a vítima teria procurado a delegacia e reportado que foi abordada por um homem desconhecido, que, portando uma faca, lhe puxou para um matagal e ali praticou o ato, né, contra a vontade dela, o ato sexual. E já esse processo já estava arquivado na justiça por falta de provas para a autoria. Não se sabia quem era esse homem, até porque ela nunca mais tinha encontrado e não tinha pistas de onde poderia encontrá-lo. E como foi que chegamos a ele?
foi verificado que havia outras mulheres, como eu tinha dito, vítimas dele. E sendo que a última, que foi em 2024, uma menor de idade, ele se passando por motorista de aplicativo, também parou no meio de próximo ao matagal, fingindo que o veículo estava quebrado, e ali ele tentou abusar dessa menina, que ela na época tinha apenas 13 anos de idade. E ela foi à delegacia fazer o boletim de ocorrência contra ele, e foi feita uma investigação a partir desse boletim de ocorrência, e se chegou na pessoa desse suspeito, certo? Então, tem todo um procedimento feito na justiça contra ele. E, a partir daí, nós pedimos o desarquivamento na justiça e também o pedido de prisão preventiva, porque acreditando que esse homem poderia estar cometendo novos crimes, né? Já que ele não parou. Nós temos, só nesse caso, 3 vítimas dele. Ninguém sabe quantas outras ele pode ter praticado. Entendi, delegada. Inclusive, ele foi encontrado pela PRF em Campina Grande e pretendia fugir para outra cidade em Pernambuco, não é isso? Exatamente, ele já estava em fuga. Ele estava pretendendo ir para Pernambuco, porque ele tem familiares por lá. Então, nós estávamos já monitorando, o mandado de prisão já havia saído, ele tomou ciência desse mandado, fugiu de Bahia, estava escondido a princípio em Mangabeira. Nós descobrimos o paradeiro dele e em diligências para cumprir o mandado, ele viu, ele soube e fugiu. E aí, em sábado, final do dia de sábado, em torno de umas 6 horas, 5h30 para 6 horas da noite, ele foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal nas mediações ali do posto Santa Terezinha, perto de Campina. Entendi. E lá foi preso. Delegada, nesses casos, né, você me falou agora há pouco que as investigações continuam, 3 vítimas foram identificadas. Nesse tipo de situação, é comum que quando as vítimas começam a surgir, prestar os depoimentos, outras também surjam, outras pessoas também falem sobre o assunto e façam as denúncias, não é isso? Exatamente, exatamente. O nosso maior objetivo é esse, divulgar com esse intuito, porque podem ter, sim, muitas outras mulheres que passaram por essa situação e não tiveram coragem de procurar a polícia, com vergonha, com medo, achando que não ia se conseguir, né, fazer uma prisão desse infrator. E aí a gente, né, essas mulheres, se tiverem passado, que procurem, que denunciem, porque é possível sim ter outros casos. Entendi. Ele foi encaminhado para a delegacia, né? O que é que acontece a partir de agora? Ele foi encaminhado ele está lá em Campina Grande, na penitenciária, e estamos aguardando a decisão da Justiça para o seu recambiamento aqui para Bahia, né? Para ficar preso aqui na cidade, até para facilitar as investigações. Uma nova escuta, ou se precisar que as vítimas façam a identificação pessoal dele, seja tudo mais fácil. Delegada, então é melhor que ele esteja aqui. Sim. Sim, diga. Uma questão também, delegada, como é que é a vida dele, né? Você disse que ele é casado, com filhos. Nós fizemos uma investigação e vimos que ele é um homem que hoje trabalha como graniteiro, ele é diácono de uma igreja evangélica, casado, tem 2 filhos, vivia uma vida acima de qualquer suspeita. Ninguém imaginava que por trás daquela estampa de bom moço escondia um estuprador em série. Sim. Né, porque é o que nós estamos identificando. É isso. E um estuprador violento, porque todas as abordagens dele com as vítimas eram com violência. O uso de faca. A segunda vítima dele, ele chegou a dar um soco na vítima. Ou seja, havia até a violência física também. Uhum. Apresentando um risco total à sociedade, né, delegada? Com certeza, com certeza. Tá certo. Bem agressivo.
Conversei com a delegada Amin Oliveira, né, que está à frente desse caso, investiga o caso de um homem que atuava como diácono e foi preso, suspeito de cometer 3 estupros, 2 deles contra adolescentes em Campina Grande. Delegada, obrigada pela sua disponibilidade em esclarecer esse caso aqui para os ouvintes do CBN Cotidiano. Obrigada, boa tarde. Boa tarde para você. Agora são 4h18. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. CBN Cotidiano. Saiba mais com o Hospital Visão. Você sabia que as crianças também devem visitar o oftalmologista? Como todo o corpo, o sistema visual dos pequenos também está em constante desenvolvimento. É preciso ter atenção a queixas, como, por exemplo, dificuldade para enxergar a lousa na escola ou a qualquer outro sintoma relacionado aos olhos. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. A vida merece ser vista, enxergar tudo perfeito como ela traz. O tratamento merecido que você precisa. O Hospital Visão com qualidade faz. Hospital Visão, segurança de quem mais conhece. Para todos da família, o melhor para os seus olhos. Hospital Visão, melhor atendimento pra você. Bairro Expedicionários, fone 3031-4555. Bem Saúde, Rede Farma. A Semana Dermo é pra você. O melhor para o seu skincare com ofertas incríveis. Kit água micelar Zeta Skin 120ml mais 200ml por apenas R$ 29,99. Cetaphil loção hidratante 473ml. Leve a segunda unidade com 40% de desconto. Slim protetor solar fotoprotetor FPS 60 50ml. Leve a segunda com 29% de desconto. Hidratante Neutrogena intenso com fragrância 200ml de R$ 66,99 por apenas R$ 46,89. Semana Dermo, Rede Farma, a farmácia do menor preço. Prepare-se para a maior operação de vendas do ano. Vale Tudo Eurovia Renault. Aqui vale tudo para fazer o melhor negócio e ter você como cliente. Será neste sábado, 12 de abril, das 8 às 20 horas. Aproveite as nossas ofertas em uma das nossas lojas na Paraíba, em Cabedelo e na Epitácio. Não compre o seu Renault antes de conferir a super condição que só a Eurovia, a maior, preparou para você. Desacelere, seu bem maior é a vida. Começou o seu curso e está insatisfeito com sua faculdade? Transfira agora o seu sonho para a Facene. Além da estrutura de excelência, 2 complexos clínicos próprios, 8 clínicas escolas e hospital conveniado exclusivo, a Facene te garante matrícula grátis e bolsa de até 65% de desconto até o final do curso. Não perde mais tempo e fale agora mesmo pelo WhatsApp 839-9392-0134. Açúcar alegre, doce companheiro, na mesa, no café, no seu dia inteiro, em cada cozinha, em cada lar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Começa no café e vai até o jantar. Açúcar alegre não pode faltar, um toque de doçura para animar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Com você e sua família todos os dias. Açúcar Alegre, sua vida naturalmente doce. Quando você mais precisa, o cuidado não pode falhar. No Hospital Nossa Senhora das Neves, unimos a mais alta tecnologia com o carinho de quem cuida de verdade. Aqui, a inovação anda de mãos dadas com o cuidado. Agora, com a cirurgia robótica da Vinci, tecnologia que transforma vidas. Cuidado que acolhe. Saiba mais. Agende sua consulta no HNSN 83-3565-9000. CBN Cotidiano. Agora são 4h22. A gente segue acompanhando o caso do bebê que morreu após um parto no Instituto de Saúde Elpídio Almeida, ISE, em Campina Grande, isso no dia 11 de março. Segundo o pai da criança, a mãe teria recebido uma dose excessiva de medicamento para induzir
o parto. E aí Daniele Moraes, de 38 anos, morreu 25 dias após perder o bebê, vítima de um AVC. O Ministério Público da Paraíba está investigando o caso como possível crime obstétrico. Isso após denúncias de negligência médica. Nós entramos em contato com a promotora responsável por esse caso, Adriana Amorim, para entendermos a atual fase aí das investigações, como é que está essa situação. Ela explicou que nesse caso é indispensável aguardar os posicionamentos dos órgãos competentes. Ela informou ainda que o Ministério Público acompanha com preocupação esse cenário, especialmente aí diante dos dados, né, do painel de monitoramento da Secretaria de Estado da Saúde, que apontam que apenas este ano o registro de 16 mortes maternas em todo o estado da Paraíba, sendo uma delas em Campina Grande. Então o foco agora é na prevenção de novos casos e também na proteção da saúde e da vida dessas mulheres. Então a gente segue acompanhando aí esse caso do bebê, né, que morreu após um parto lá no ISEA, em Campina Grande, no dia 11 de março. Agora são 4 horas e 23 minutos, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. CBN Cotidiano. Já reparou como os ônibus de João Pessoa estão cada vez melhores? Já chegaram mais ônibus 0 km e neste ano serão 60 novos ônibus nas ruas, incluindo mais geladinhos. Mais conforto, segurança e modernidade. João Pessoa tem a terceira frota de ônibus mais nova do Nordeste e o compromisso com a mobilidade só cresce. Mais investimento, mais qualidade no seu trajeto. Cintur JP, compromisso com a mobilidade. Aveia São Brás apresenta seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás, aproveite esse sabor. O mundo está mudando e você precisa se preparar. Junte-se à inteligência Uninasal e experimente um futuro extraordinário. Comece agora a sua graduação EAD com aulas práticas em laboratórios e a melhor metodologia de ensino digital do país. Acesse uninasal.edu.br e escolha seu curso EAD ao vivo ou digital com mensalidades a partir de R$ 147,21. Não perca essa chance. Descubra agora a inteligência Uninasal. O amor do paraibano pelo café é outra coisa, né? Se desse pra medir, a caneca ia transbordar. Poderoso, ele reúne pessoas especiais. E pra saber que o café tá pronto, não precisa nem falar, porque o aroma gostoso pelo ar já entrega que é o momento de saborear. Afinal, do campo à mesa, o café é a bebida que une a Paraíba todinha. Uma homenagem. Café São Brás, o café que mexe com você. CBN Cotidiano. Agora são 4 horas e 25 minutos. A aldeia Monte Mor, no município paraibano de Rio Tinto, cedia, a partir de amanhã, a abertura oficial dos Jogos Indígenas 2025. Uma solenidade que começa às 9 horas da manhã e vai contar aí com o desfile dos representantes das 30 aldeias envolvidas, que são dos municípios de Marcação, Baía da Traição e também de Rio Tinto. Então, ao todo, são 4 dias de competição nas modalidades cabo de guerra, corrida de touro, arco e flecha, canoagem, entre vários outros esportes. É uma forma, claro, de unir as aldeias potiguaras e celebrar a riqueza da cultura indígena. Sobre esse assunto, eu converso agora por telefone com o coordenador técnico dos Jogos Indígenas, José Hugo Coelho. Oi, coordenador, me escuta? Boa tarde para você. Boa tarde, equipe da CBN. É um prazer imenso falar nessa emissora, principalmente quando a gente fala dos Jogos Indígenas da Paraíba. Os Jogos Indígenas da Paraíba hoje é o maior evento esportivo do Norte e Nordeste. Pois é, a gente agradece demais a sua participação, justamente porque a gente quer saber quais são as expectativas para esta edição, né, dos Jogos Indígenas em relação à participação das aldeias e também o impacto, né, que um evento como esse tem na comunidade local. Olha, é a 16ª edição dos Jogos Indígenas da Paraíba. Começamos
com 150 indígenas participando desse evento, e hoje nós temos inscrito 1.920 indígenas da Paraíba participando desse evento. É com grande expectativa, porque a população indígena, eles param com o objetivo de participar desse grande evento que o governo do estado, juntamente com a prefeitura de Rio Tinto, Baía da Traição e Marcação, está proporcionando para ele. Esse evento nós vamos começar a partir de amanhã e vamos até domingo, onde teremos a grande final, a mini maratona e a grande festa da comunidade indígena do nosso estado. E representa para o nosso estado um benefício grande para a comunidade indígena. É tanto que ele se prepara o ano inteiro para realmente vivenciar esses jogos. Jogos esses que nós temos os esportes tradicionais, como canoagem, mini maratona, arco e flecha, cabo de guerra, arremesso da lança, enfim, várias atividades nesse período que vai anteceder os Jogos Indígenas da Paraíba. Coordenador, você falou aí sobre a importância, né, de um evento como esse, e eu aproveito para te perguntar dentro desse contexto sobre a questão da preservação e promoção da cultura e tradição também, né, tradições dos povos indígenas na Paraíba, a importância de eventos como esse nessas frentes aí, nessa preservação. É muito importante, haja vista de que realmente hoje em dia o povo indígena da Paraíba, ele hoje está com a mentalidade uma outra totalmente diferenciada. Você pode ver que hoje a população indígena está voltada não só para a preservação do meio ambiente, como todas as atividades que inserida dentro do processo dessa cultura indígena no qual nós nós estamos realizando durante esse período no qual nós estamos fazendo isso. E o mais importante de tudo isso é que realmente as 3 prefeituras, eles abraçam esses jogos. Abraça tanto que cada ano que acontece, esses jogos realizado em um município diferente, ou seja, da Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto, e uma aldeia diferente. Esse ano nós estamos realizando aqui em Rio Tinto. Para o ano já vai ser na Baía da Traição, com uma outra aldeia, e o próximo ano lá em Marcação. Então, cada ano que se passa, a gente está crescendo e, graças a Deus, o empenho do Governo do Estado, Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, que está realizando um trabalho excelente em prol da comunidade. Não só indígena, como nós também temos os Jogos dos Ciganos, Jogos da Reducanda, Jogos Quilombola, enfim, um leque de atividade que o governo está proporcionando para a população indígena, quilombolas, reducanda e tudo mais. Coordenador, só para a gente finalizar, como é que as pessoas podem fazer para participar, né? A comunidade, de modo geral, para assistir às competições, para torcer junto também? Deixa eu explicar uma coisa para você. Olha, o público-alvo de um evento desse, amanhã na abertura, é aproximadamente 2.000 pessoas assistindo esse evento. E a competição ela começa de manhã. Nós temos, utilizando 2 campos de futebol, uma quadra. Nós vamos ter uma canoagem que vai ser no local apropriado, na aldeia Tramataia, a mini maratona, enfim. E o público, se você chegar de noite na quadra, você não consegue entrar, haja vista a quantidade realmente de pessoas assistindo. E para a comunidade aldeia presente, ela para com o objetivo de prestigiar esse evento. E aqui na aldeia Montemor, na Vila Regina, realmente é um grande celeiro, não só de atletas, mas pessoas que amam e gostam do esporte, e principalmente os esportes indígenas, que nós estamos no caminho certo. Tá certo, conversei com o coordenador técnico dos Jogos Indígenas, José Hugo Coelho. Muito obrigada pela participação. Eu já convido vocês para poder participar amanhã desse grande evento, que além das atividades já que nós vamos inserir amanhã, nós temos apresentação cultural, enfim, um leque de atividade que nós vamos proporcionar para todas as pessoas que vieram aqui assistir e prestigiar esse evento, tá bom? Um abraço, um cheirão e fique com Deus. Muito obrigada. Agora são 4h32, repórter CBN. Repórter CBN.
Terça-feira, 8 de abril de 2025. A Casa Branca informou que cerca de 70 países já entraram em contato para negociar a aplicação de tarifas recíprocas anunciadas pelo presidente Donald Trump. Segundo o governo americano, no entanto, os acordos só serão feitos se beneficiarem os trabalhadores dos Estados Unidos e resolverem os déficits comerciais do país. As taxas impostas pelo republicano vão de 10% a 50%. Mais cedo, a secretária de imprensa da Casa Branca confirmou que as tarifas de 104% contra a China começarão a ser cobradas amanhã. A medida foi tomada pelo governo americano após Pequim manter a retaliação ao tarifaço. O republicano havia afirmado que estava esperando uma ligação da China para discutir o assunto, mas isso não aconteceu. A Anatel aceitou um pedido de expansão da Starlink no Brasil. A empresa americana do bilionário Elon Musk oferece serviço de internet e pode aumentar em 7.500 o número de satélites em operação no país. O pedido havia sido feito em dezembro de 2023. O jogador Luiz Gustavo do São Paulo recebeu alta do Hospital Albert Einstein na capital paulista. Ele vai continuar o processo de recuperação do quadro de tromboembolismo pulmonar em casa. O atleta ainda não pode voltar a praticar atividades físicas. Ele será avaliado novamente pelos médicos daqui a 10 dias. Luiz Gustavo recebeu o diagnóstico após sentir dores na região torácica após a partida contra o Tajeres da Argentina na última quarta-feira. No horário de Brasília, 4h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Sorria e viva de frente, com um sorriso que sempre sonhou. Para o Unique, implantes dentários de qualidade, os melhores especialistas que você encontrou. Para o Unique, atendimento especial, infraestrutura sem igual, aqui o bem-estar é essencial. Para o Unique, uma clínica completa, a melhor que já se viu. Oral Unique é referência no Brasil. Oral Unique. Oral Unique, a sua clínica odontológica. 981237030. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Sexta-feira, dia 11 de abril de 2025, das 9h30 às 15h30. Gramame, João Pessoa, nos seguintes endereços: Ruas Agricultor Carlos Onofre Nóbrega, Antônio Isaías da Costa, Costureira Maria Rodrigues Alves, Dr. Max Herrig Zagel, Eliane Nascimento Araújo, Engenheiro Elson Gouveia Falcone, Eunice Maria Santiago, Glaura Lúcia Sobreiro Alexandre, José Monteiro Silva, João Bezerra de Souza, Manuel Felisberto da Silva, Manuel Macena de Franca, Manuel Patrício dos Santos, Manuel Rodrigues de Lacerda, motorista Antônio Belarmino dos Santos, Oceane Nascimento da Silva, Pedro Camilo de Souza, professora Daura Alcides de Almeida, sítios Engenho Velho, Gramame. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. CBN Cotidiano. Agora são 4h37. Quero registrar aqui a participação dos nossos ouvintes. O Wagner Garcia, que está por aqui, chegando agora. Boa tarde, Maiara Medeiros. Boa tarde, Wagner, pela sua participação, pela sua audiência de todos os dias, batendo ponto aqui no CBN Cotidiano. Tem também o Roberto Lima. Boa tarde, um pouco atrasado, mas já na escuta. Obrigada, Roberto, pela sua participação. O Alessandro Garrido está por aqui também. Ele mandou umas fotos para a gente, umas fotos aqui próximo à casa dele relacionadas a um mato no Campão dos Quiosques. Ele está falando aqui, um mato tomando de conta
na casa de um vizinho, minha casa é do lado de um terreno da frente, e ele está dizendo que fica na rua Joca Velho, 223, ali no Alto do Mateus. Ele disse que é um matagal gigantesco. Ele mandou as fotos aqui pra gente. De fato, a situação está bem complicada. Recentemente, inclusive, a gente fez matéria sobre isso, né? Sobre a situação de matagal, não só nas calçadas, mas em terrenos abandonados também, né? É um problema gigantesco para a vizinhança, porque junta rato, mosquito, cobra, né? É uma situação que até pode comprometer a segurança dessas pessoas que moram ali na vizinhança, né? Porque alguém pode se esconder, a gente teve até relatos sobre isso. Alguém pode se esconder ali de noite, aí você tem medo de passar na frente. É uma situação muito complicada e muitas vezes os próprios moradores estão pagando do bolso para limpar esse mato, né? Para limpar esses terrenos, porque, enfim, a situação não é resolvida, né? Muitas vezes o proprietário não é localizado, a prefeitura também precisa fazer a localização dessas pessoas, né, desses proprietários desses terrenos, para que eles resolvam a situação, dão um prazo para que essas pessoas resolvam a situação, porque senão uma multa é aplicada. É complicado, é uma situação que infelizmente é muito comum aqui em João Pessoa, né? A gente sempre que fala sobre esse assunto, vários ouvintes mandam situações semelhantes para a gente também. É uma pena que isso aconteça de forma tão reincidente, né, que se repita tanto. Tem participação aqui também do Bruno Ellison, né? Ele está mandando foto aqui da transmissão do YouTube, acompanhando o programa direto da cidade de Bahia. Obrigada, Bruno, pela sua participação. O Soares também está aqui em sintonia, cheiro no coração, no seu também, Soares. Obrigada pela sua participação e pela sua audiência aqui no CBN Cotidiano. Roberto Lima, Adriano, Pedro Limeira, Paulo, todo mundo por aqui acompanhando. O Regi, o Regi, ele está por aqui também. Estou aqui com minha tropa ligado na única que toca notícia de verdade. Obrigada, viu, Régio, pela sua participação. O Marco Vilarim também por aqui. O George Gorgonho falando, boa tarde, Maiara, estou ligado. Obrigada também, George, pela sua participação, pela audiência, todos vocês que nos acompanham aqui ao longo de toda a tarde. Participe, você que ainda não participou, a gente segue até às 5 horas no 981-32-4088. 981-32-4088 é o nosso número do WhatsApp. A gente segue com transmissão também no cbnparaíba.com.br e no nosso canal no YouTube, CBN Paraíba. Agora são 4 horas e 40 minutos. CBN Pet, com Fernanda Mirante. Doutora Fernanda, boa tarde para você. Oi, Maiara, tudo bem? Boa tarde. Tudo certo. A gente conversa hoje sobre humanização dos pets, né? Até que ponto isso é saudável, porque a gente percebe que essa humanização vem crescendo rapidamente aí, refletindo mudanças na estrutura familiar e também no papel dos animais nas nossas vidas, né? Tem até dados aqui que são bem interessantes, que hoje mais de 55% dos lares brasileiros possuem pets, movimentando aí cerca de 60 bilhões anuais no setor, né? E de fato a gente vê um pet shop, né? Algum espaço, algum estabelecimento dedicado a pets em quase todas as esquinas, né, Fernanda? A gente percebe muito esse crescimento, né? Eu começo se perguntando o que é que significa humanizar pets e por que tantas pessoas estão fazendo isso. Então, Mai, humanizar os pets é tratar os animais de estimação com elementos do convívio humano, considerando-os até assim parte da família. Isso pode incluir dar nomes de humanos, que está super em alta, né? Vesti-los com roupinhas, incluir dietas especiais e até realizar festas de aniversário, que também está muito na moda. E assim, eu acredito que com o aumento dessas famílias menores, casais sem filhos, os pets se tornaram uma fonte importante, né, de companhia e suporte emocional, principalmente aí, inclusive pós-pandemia, né? E aí tem umas pesquisas que indicam que mais de 85% dos tutores consideram seus pets como membros da família. Eu considero o meu membro demais, nossa! Minha filhinha! Ainda mais que no Brasil estima-se que 55% das residências tem pelo menos um animal de estimação. É um número altíssimo, né? Metade do pessoal aí do Brasil tem um animal de estimação. Pois é, você citou um ponto importante aí, Fernanda, que a gente até falou sobre isso dia desses aqui no CBN Cotidiano, que as pessoas, né, têm
tido cada vez menos filhos. A gente falou sobre isso. E aí tem buscado adotar cada vez mais animais, né? Quando a gente fala em adotar, claro, a gente lembra que é tudo de bom, tudo de maravilhoso. Tem muitos pets aí em ONGs, né? E nas ruas precisando dessa adoção. Mas como é que essa humanização excessiva, Fernanda, afeta a saúde dos pets? Porque isso pode acontecer, né? Sim, com certeza. Chamar de filhinho, tratar como membro da família tá ótimo. Mas isso, dependendo do grau, né, tudo que é em excesso não faz bem, né? E assim, embora o cuidado intensivo com a saúde, com o bem-estar seja positivo, esse exagero na humanização pode causar um desconforto. Tem uma pesquisa que fala de Melbourne que 30% dos pets em ambientes urbanos exibem sinais de estresse, que pode se agravar com o uso constante de roupas, dietas que não correspondem às suas necessidades, como, por exemplo, tem muita gente que quer tornar os animais veganos, vegetarianos, animais que têm necessidades proteicas. Então, a gente tem que ver até onde essa humanização está fazendo bem para o pet, né? Até onde aquela roupinha não está incomodando, aquele sapatinho não está machucando ele, deixando ele desconfortável, principalmente com os nossos queridos gatinhos, né? E os gatos detestam essa humanização, dependendo do que. Mas é verdade, essa questão das roupas é um problema, porque no mercado pet a gente percebe que tem todos os tipos, né, Fernanda? Para o São João, para o fim do ano, roupas temáticas, fantasias, que é engraçadinho de se ver, a gente ri quando vê, mas você percebe na expressão do animal que ele está detestando aquilo, né? Sim. Com certeza, tem umas roupinhas assim que vão aquecer o pet, tá com frio, ok. Você vê, né, se tá adequada, tudo bem, mas aquelas fantasias dá muita dó. Dá pra tirar uma fotinha e depois tirar, mas deixar no pet dá muita dó. É verdade. E isso afeta o comportamento deles, Fernanda? Com certeza. Às vezes tem tutores, né, que projetam emoções e expectativas humanas nos pets. E eles podem apresentar, sim, comportamentos como ansiedade ou dependência afetiva. Por exemplo, tem cães cujos tutores sofrem de ansiedade que mostram, já é provado cientificamente em estudos, que tem um aumento de 23% nos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, indica que o animal absorve o comportamento emocional humano. Então, assim, geralmente a gente brinca muito, né, nós veterinários, que o animal é a cara do tutor, e é verdade, você vê assim, o animal está muito estressado, o tutor geralmente é uma pessoa estressada, ansiosa, e por isso que é importante você não humanizar os pets excessivamente, você deixar o cachorro lembrar que ele é cachorro, o gato que ele é gato, levar ele para passear, para correr, ficar na grama, para na praia, coisas que cachorro faz. Mas tem gente que deixa o cachorro nem ficar no chão. É complicado, fica andando com ele no braço sempre, né? Ele precisa farejar, enfim, viver a vida dele como um animal. E aí, Fernanda, só para a gente finalizar, a convivência muito próxima com humanos muda o comportamento natural dos pets, porque tem isso também, né? Sim, com certeza. Às vezes as pessoas não querem nem que os pets convivem com outros animais. Então, os cães que deveriam ter aquele instinto de caça, gatos também, né? Ou cães que têm essa necessidade de exercício, não estão fazendo mais, estão ficando domésticos só dentro de casa, ali, às vezes assistindo televisão, que o dono sai e deixa ele com a televisão ligada. Gente, cachorro, gato, precisa ser cachorro e gato. Então, isso pode levar os animais à ansiedade, problema de saúde, depressão. Os animais têm essas doenças emocionais. Eu atendo sempre gatos que estão com perda de pelo, coceira excessiva, dermatite por lambedura, aquele cachorro que tá lambendo muita patinha, aquele cachorro que não aguenta quando você sai, que ele arranha a porta inteira. Isso já é uma demonstração de ansiedade por separação. Então, a gente tem que pensar muito até onde a gente está humanizando os nossos pets. Tá bom, Fernanda, obrigada, viu? Boa semana para você, até semana que vem. Também. Tchau, tchau. Um abraço. Agora são 4h47, intervalo, e a gente volta daqui a pouquinho. CBN Cotidiano. Você sonhou em ter seu próprio negócio, mas hoje se sente refém dele. Falta direcionamento certo, processos organizados
e um time de alta performance. Na Trilha Consultoria, guiaremos na reestruturação da sua empresa. Neste mês, estamos oferecendo um diagnóstico gratuito. Envie uma mensagem para 83991996641 ou pelo site trilha.com com 2 Is. Aumente seus resultados e alcance sua liberdade. Suas frituras mais crocantes e as suas comidas mais gostosas e apaixonantes. O óleo de soja Genilza pode fazer receitas de dar água na boca, uma variedade de sabores. Genilza e sua cozinha, uma parceria de sucesso. Óleo de soja Genilza. Sorria e viva de frente, com um sorriso que sempre sonhou. Para a Unique, implantes dentário de qualidade, os melhores especialistas que você encontrou. Para a Unique, atendimento especial, infraestrutura sem igual, aqui o bem-estar é essencial. Para a Unique, uma clínica completa, a melhor que já se viu. Oral Unique é referência no Brasil. Para a Unique. Oral Unique, a sua clínica odontológica. 981237030. A TV Cabo Branco tá chegando com o Circuito Comunidade em João Pessoa, o dia 12 de abril. Tem corte de cabelo, vacina, emissão de documentos, dicas de emprego para jovem aprendiz, diversão para criançada e muitos outros serviços na Praça da Amizade, no Rangel. É a TV Cabo Branco e o Circuito Comunidade, de mãos dadas com você. Apoio: Prefeitura Municipal de João Pessoa, cidade em crescimento. E Café São Brás, o café que mexe com você. São Brás é o nome do nosso café. São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. Bem Saúde, Rede Farma. A Semana Dermo é pra você. O melhor para o seu skincare com ofertas incríveis. Kit água micelar Zeta Skin 120ml mais 200ml por apenas R$ 29,99. Cetaphil loção hidratante 473ml. Leve a segunda unidade com 40% de desconto. Slim protetor solar fotoprotetor FPS 60 50ml. Leve a segunda com 29% de desconto. Hidratante Neutrogena intenso com fragrância 200ml de 66,99 por apenas R$ 46,89. Semana Dermo, Rede Farma, a farmácia do menor preço. Prepare-se para uma jornada no mundo de Minecraft. Uma terra encantada onde tudo que você possa imaginar é possível. O universo de blocos ganha vida no cinema, em uma aventura cheia de humor, onde um grupo improvável precisa sobreviver a criaturas malignas e usar a imaginação se quiser voltar para casa. Jack Black e Jason Momoa estrelam um filme Minecraft. Hoje, somente nos cinemas. Garanta já seu ingresso. Verifique a classificação indicativa. CBN Cotidiano. 4h51. Entendendo Direito. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, uma data criada pela OMS com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do tratamento da doença, que inclusive é a segunda que mais mata pessoas em todo o mundo. E aí, para os portadores desta enfermidade, né, existem alguns direitos garantidos legalmente e é importante que se saiba sobre eles, não é isso? Petrônia Taíde, boa tarde para você. Boa tarde, Maiara, boa tarde a todos os ouvintes. Um dia muito importante, né? Exatamente, exatamente. Começo te perguntando, Petrônio, quanto ao diagnóstico e tratamento, né? Quais são os direitos dos portadores de câncer? Para os portadores hoje, o direito é ter assistência completa e gratuita, inclusive com a gratuidade dos medicamentos também, Maiara. Então, quem é portador de câncer
ele tem direito, primeiramente, a um diagnóstico mais rápido. Então, se ele chega e tem a suspeita, precisa passar por exames, esses exames devem ser colocados na frente, ele tem que ter prioridade, porque a gente sabe também que quanto antes você descobre, quanto antes você trata, você tem mais chances de resolver a situação. Sim. Então, nesse caso específico, ele tem prioridade sobre outras doenças e tem direito ao diagnóstico em até 60 dias. É interessante que a lei fala nesse sentido, que o diagnóstico tem que ser feito em até 60 dias. E aí existe isenção de algum imposto? Alguns impostos. E aí eu fui pesquisar, Mayara, porque existem algumas cidades, por exemplo, que dão isenção de imposto para o IPTU. Sim. E alguns estados que dão para ICMS. Fui olhar aqui, João Pessoa e Paraíba. João Pessoa não tem essa isenção de IPTU. E o ICMS para compras de veículo depende do grau da doença e se ela afeta algum movimento do portador da doença. Então, não é tão simples conseguir o ICMS e não basta ter aquela doença específica. Realmente tem que mostrar que ela teve sequelas. Sim. Mas, para o imposto de renda, ele tem direito sim, quando trata-se de neoplasia maligna, ele tem direito à isenção do imposto de renda. Agora pode pedir aí algum tipo de adiantamento de FGTS ou PIS, por exemplo? A lei fala, é muito específica, Mayara, que ela fala Sim. que tem, assim que descobrir, tiver o diagnóstico, tiver um laudo que determine aquele CID referente a essa doença, a pessoa pode pedir sim um adiantamento do FGTS. Se você tem um FGTS bloqueado, vai desbloquear por completo. Se tem um PIS bloqueado, por exemplo, a mesma forma, o PIS ou PASEP, né, PASEP para quem é funcionário público, vai ter sim esse benefício desbloqueado. Quando a gente fala em benefícios da Previdência Social, quais são os direitos, Petrônio? Veja só, Mayara, na verdade ele tem direito a depender do grau da doença, não é simplesmente ter a doença, tem que mostrar que essa doença hoje ela é incapacitante, que não lhe permite trabalhar. Então pode conseguir um afastamento, que é com auxílio doença, Sim. ou pode conseguir uma aposentadoria por invalidez, a depender do grau da doença. Lembrando que esses são os benefícios para quem paga o INSS, para quem é contribuinte ou para quem tem algum vínculo em aberto. E para aqueles que não contribuem com o INSS, né? Existe algum direito? Existe. Agora ele precisa estar cadastrado no CAD único e estando cadastrado no CAD único, atender aqueles requisitos de baixa renda. Sim. Se ele tiver realmente os requisitos de baixa renda e conseguir demonstrar a enfermidade, ele tem direito ao que a gente chama de BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, se está com todos esses fundamentos, atende os requisitos, ele tem direito sim ao recebimento do BPC, mesmo que não pague e não seja contribuinte do INSS. Petrônia Taído, obrigada. Até semana que vem. Obrigado, boa semana Mayara. aí para você. Boa semana para todos e até semana que vem. Até. Agora são 4 horas e 54 minutos, intervalo, e a gente volta daqui a pouquinho. CBN Cotidiano. Prepare-se para a maior operação de vendas do ano. Vale Tudo Eurovia Renault. Aqui vale tudo para fazer o melhor negócio e ter você como cliente. Será neste sábado, 12 de abril, das 8 às 20 horas. Aproveite as nossas ofertas em uma das nossas lojas na Paraíba, em Cabedelo e na Epitácio. Não compre o seu Renault antes de conferir a super condição que só a Eurovia, a maior, preparou para você. Desacelere, seu bem maior é a vida. Açúcar alegre, doce companheiro, na mesa, no café, no seu dia inteiro, em cada cozinha, em cada lar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Começa no café e vai até o jantar. Açúcar alegre não pode faltar, um toque de doçura para animar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Com você e sua família todos os dias. Açúcar Alegre, sua vida naturalmente doce. A TV Cabo Branco tá chegando com o Circuito Comunidade em João Pessoa, o dia 12 de abril. Tem corte de cabelo, vacina, emissão de documentos, dicas de emprego para jovem aprendiz, diversão para criançada e muitos outros serviços na Praça da Amizade, no Rangel. É a TV Cabo Branco e o Circuito Comunidade, de mãos dadas com você. Apoio: Prefeitura Municipal de João Pessoa, cidade em crescimento. E Café São Brás, o café que mexe com você. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Bem
de saúde, Rede Farma. A Semana Dermo é pra você. O melhor para o seu skincare com ofertas incríveis. Kit água micelar Zeta Skin 120ml mais 200ml por apenas R$ 29,99. Cetaphil loção hidratante 473ml. Leve a segunda unidade com 40% de desconto. Slim protetor solar fotoprotetor FPS 60 50ml. Leve a segunda com 29% de desconto. Hidratante Neutrogena intenso com fragrância 200ml de R$ 66,99 por apenas R$ 46,89. Semana Dermo, Rede Farma, a farmácia do menor preço. Se você é um apaixonado por carros ou simplesmente precisa realizar a manutenção do seu veículo, a escolha das peças certas faz toda a diferença. A Autopeças Barbosa é a loja comprometida em oferecer as melhores marcas e os melhores preços em lataria, faróis, lanternas, para-brisas e acessórios para carro nacional ou importado. E tudo dividido em até 10 vezes nos cartões. Autopeças Barbosa, qualidade, variedade e excelência no atendimento. Loja em João Pessoa e Campina Grande. Acesse nossas redes sociais. CBN Cotidiano. Ei, de segundo mais gosta, Tiago? Tá na hora, né, da gente falar de São João de Campina Grande, né? Quando a programação aí foi anunciada, não se fala em outra coisa. Inclusive, a programação esse ano tá boa, viu? Sempre devido a opiniões, né? O pessoal, tem que ter mais artistas da terra, tem que ter, enfim, cada um tem seu gosto ali, sua opinião sobre isso. Eu achei bem boa, assim, a programação, gostei bastante. Sou de Campina Grande, sou suspeita, né, pra falar. Mas eu gostei, estarei lá, independente de quem esteja cantando. Mas começa amanhã, né, as inscrições para o casamento coletivo do São João 2025, lá de Campina Grande. Cerimônia que está marcada para o dia 12 de junho, acontece ali na pirâmide do Parque do Povo. E tem 100 vagas abertas que serão preenchidas por ordem de inscrição. Os casais interessados podem se inscrever no Teatro Municipal Severino Cabral, que fica ali na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no centro de Campina Grande. O atendimento no local acontece a partir das 8 horas da manhã até o meio-dia e retorna, tem uma pausa para o almoço, retorna às 2 da tarde e segue até às 5 horas da tarde. E aí, quem participa da celebração tem direito a todas as etapas do casamento de forma totalmente gratuita. A exemplo dos documentos do cartório, a decoração da cerimônia, roupas, maquiagem, enfim, tem direito a tudo. E aí o casamento acontece no dia 12 de junho, que é a data que marca aí o Dia dos Namorados e é também a véspera de Santo Antônio. Agora são 5 horas, o CBN Cotidiano de hoje vai ficando por aqui. Agradeço demais a participação, a audiência de todos vocês. Os trabalhos técnicos foram de Tiago Nunes e a edição de Everton Correia. Amanhã a gente está de volta, às 3 horas da tarde. Apresentação, Maiara Medeiros. CBN Cotidiano. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz, João Pessoa, Paraíba. Repórter CBN. Terça-feira, 8 de abril de 2025. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados